Estamos começando o primeiro episódio do Cafezinho Pod. E eu já quero trazer o nosso patrocinador desse podcast, que é o Café Jaguari. Pera aí que eu vou pegar água de café. Como é bom ter você aqui tomando um cafezinho comigo. Hoje nós vamos gravar o primeiro episódio com alguém muito especial e daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para você. Eu vou conhecer a história dessa pessoa, que é uma pessoa muito especial, aqui com você. Então nós vamos nos emocionar juntos. Mas eu já quero pedir para você logo no início desse vídeo, enquanto eu passo esse cafezinho, tá bom? Tá sentindo o cheirinho? Tá sentindo o cheiro? Pois é, esse aqui é Café Jaguari, café gourmet. Eu já quero pedir para você que você entre, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe os seus comentários também. Já quero convidar também você a seguir as páginas que eu deixei aqui embaixo nesse vídeo, que é a página da nossa convidada, a página dos nossos patrocinadores, tá bom? Para que você possa compartilhar com a gente aquilo que de bom esses patrocinadores têm enviado para o Cafezinho Pod. Então nós já vamos para o nosso primeiro episódio e eu quero apresentar para você a minha convidada, a minha amiga que veio tomar cafezinho comigo hoje. E vai ser um bate-papo de amigas e vai ser muito bom. E eu tenho certeza que vai ser edificante. Cristiana, Cris, prazer te receber aqui. Prazer, todo nesse meu. Primeiro episódio. Estamos nervosas! Mas eu quero muito conhecer a sua história. Gente, a Cristiana Santos, ela é cerimonialista, escritora e empreendedora. Em algum momento aqui do vídeo, né, desse podcast, a gente vai falar um pouquinho também desse processo, né, de como foi a escrita desse livro. Eu acredito que foi um desafio muito grande. Foi, né? Foi. Cris, eu quero te servir um pouquinho de café. Você gosta de café? Gosto. Oh, Deus do céu. Eu gosto muito. Ai, deixa eu servir um cafezinho. Ó, você aproveita, já deixa seu like, seu comentário, compartilha, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ser inesquecível. Primeiro que é o primeiro episódio, né? O primeiro a gente nunca esquece, né, Cris? Oh. E é uma honra te receber aqui, e na minha casa, na minha cozinha. Que bom ter você aqui com a gente, tá? Ai, prazer. Cris, deixa a gente conhecer um pouquinho da sua história, tá? Eu quero conhecer a história da Cris, mulher, assim, de onde você quer começar a contar a sua história? Eu quero conhecer aqui tomando cafezinho. Ah, sim. Então, Suzana, a Cris é uma mulher que veio menina lá de Cachoeirinha, não sei se o povo conhece Cachoeirinha de Santa Cruz, veio para Viçosa e com sonho de ir além, né? Uau. Com sonho de ir além, mas como projetos de Deus a gente assim não descobre, a gente vive. Uau. É o que eu tô vivendo hoje. Deixa eu te dar uma notícia. Pode. Tô tão nervosa que você tá aqui que eu esqueci de botar açúcar na água de café. Vai tomar café sem açúcar. Cadê o açucareiro? Produção, cadê a produção? Bota açúcar no açucareiro. Esqueci de botar açúcar no café. Peraí, Cris, pra você adoçar o seu café, peraí. Vamos colocar açúcar, né, amiga? Colocar açúcar. Onde pegar o açúcar? Fica à vontade, Cris. Enquanto isso, você vai me contando sobre um pouquinho da sua história. Você disse que você veio de onde? Eu vim de Cachoeirinha. Né? Cachoeirinha de Santa Cruz, para quem conhece. Uhum. E a gente veio de lá muito pequeno, né? Meus pais, nós viemos para cá porque meus pais queriam trabalhar, né? Uhum. E a gente passava muita dificuldade na época. E quando chegamos aqui em Viçosa, eu lembro que a gente foi morar de aluguel. Uhum. E a gente passou muita necessidade na época, muita dificuldade de comida, né? Sim. E meu pai, assim, vivia né, na época, e eu acho que até mesmo pela situação, porque não aguentava ver a gente do jeito que estava, então aquela coisa, né, de tristeza, então, e uma coisa que ficou marcada em mim da época, foi que quando a gente com muita vontade de comer, eu e meus irmãos lá em casa,
Aí meu pai chegou com um cacho de banana, aquilo foi almoço e janta, nós comemos demais aquele cacho de banana, ficou muito gosto, sabe? Sim. E eu gosto de banana até hoje, gosto mesmo. Eu também gosto. Enfim, mas então o tempo foi passando e as coisas acontecendo, né? Sim. E eu me descobrindo, então eu fui estudar, comecei a trabalhar, né, no meu primeiro emprego, que eu lembro que foi em Silvestre, como babá. A minha patroa, que eu posso até falar o nome dela, que é a Márcia, que eu tenho muito carinho por ela, é minha madrinha de casamento. Então me acolheu lá, né, me teve lá, me ajudou muito do jeito que ela pôde, graças a Deus. Então eu aprendi muita coisa lá também. E assim fui aprendendo, né, ter minhas coisas. E com isso eu conheci, né, a palavra de Deus. Então, dentro desse processo, eu comecei a evangelizar na minha igreja, na igreja católica, onde eu participei do grupo, né, que chama ID Evangelizar. Então, assim, dentro do ID Evangelizar, a gente começou a evangelizar nas comunidades, e assim eu conheci a Deus, conheci a palavra de Deus, vamos dizer. E com isso não ficou só aí, então Deus queria que a gente fosse além, então eu cheguei aí para Brasília, numa comunidade que chama Invasão, a gente foi evangelizar lá, foi muito gostoso, né? Sim. A palavra certa, muito gostoso, e a gente sentiu a presença de Deus lá, e voltamos de lá, né? Então a vida continuou, né? Aí desse grupo, muitos de nós casamos, eu, né, fui uma que casei também. Tenho 3 filhos, graças a Deus, hoje tenho 20 anos de casada, só que dentro do meu processo de início de casamento, aconteceu muitas coisas, que após o meu casamento, eu fui trabalhar pela primeira vez de carteira assinada. Até então, eu não trabalhava de carteira assinada, era só aquela coisa assim, tá precisando, então vou lá e trabalho. Então eu trabalhei muito assim, né, só no boca a boca, vamos dizer assim. Uhum. E quando eu fui trabalhar de carteira assinada pela primeira vez dentro do meu casamento, aí que eu fui ver, né, a diferença, né, de como que é as coisas dentro de uma empresa. Sim. E tudo. E aí, assim, eu acho que foi assim que começou a nascer a Cristiana Empreendedora. Porque aí dentro dessa empresa, sim, eu conheci pessoas, aprendi, né, coisas assim, vi coisas que eu... como que eu posso dizer, que eu nunca imaginava, né? Eu nunca imaginei, eu ouvi coisas também. E dentro dessa empresa eu engravidei do meu segundo filho, que é o Marcos, né? Que o primeiro foi Marlon e o segundo foi Marcos. E com isso eu tive que pedir conta para cuidar dos meninos em casa, porque eu não tinha por que deixar. Minha mãe trabalhava, minha sogra estava, né, adoecida. E aí, nesse meio tempo, eu até costumo dizer que tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente acha assim, nossa, por que comigo? Só que não, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Verdade. Então, eu pedi conta dessa empresa que eu trabalhava e fiquei em casa para cuidar dos meus filhos. Só que naquela época, como eu ainda não entendia muito das coisas de Deus na minha vida, assim, 100%, eu havia já parado de evangelizar, então as coisas esfriam, né? As coisas de Deus esfriam dentro da gente. Então eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia. Aí tive meu filho, aí começou aquela dificuldade, aquela coisa, meu Deus, eu preciso trabalhar, meu Deus, eu preciso comprar aquilo para os meus filhos e tal, enfim. Então meu marido na época trabalhava, era trocador de ônibus, né? Assim que fala na época, trocador de ônibus. Então ele saiu da empresa para poder, né, trabalhar de servente na época, para sustentar melhor a família, né, em casa. E assim foi. Só que aí eu comecei a descobrir o eu empreendedora. Que aí, eu em casa, nasceu os bombons da Cris, nasceu bolo de pote da Cris, né? E nasceu os bem casados da Cris. Uau. O que prevaleceu na época mais foi os bem casados da Cris. E foram os bem casados da Cris. Porque aí eu entendi que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer os bem casados, então eu fui inovando. Eu peguei uma receita na internet e inovei, né? Transformei. Fiz só um minutinho que o povo tá curioso. O que tá acontecendo? Vamos pegar o gancho aqui.
Oi, gente! Tudo bom com vocês? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu abri a live aqui de propósito, só pra dizer pra vocês que eu tô com essa mulher maravilhosa. Vocês estão vendo? É a minha primeira convidada no Cafezinho Pod. A gente tá gravando e o primeiro episódio vai estar disponível entre hoje e amanhã. Assim que a gente terminar a gravação, eu vou falar pra vocês. Tá todo mundo me avisando, Suzy, tá sem áudio. Mas foi de propósito, tá bom? É porque... Olha lá, ó, liga o som, amiga. Todo mundo desesperado, tá desligado. É um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu pedi a Cris para dar uma pausa aqui na gravação. Se você quiser dar uma pausa aí também, a minha videomaker, a minha equipe de produção, a minha produção. Tá legal? Então deixa aí. Bom, para dizer para vocês que hoje, debaixo de uma ordem de Deus, comecei hoje um negócio muito legal, que é o podcast O Cafezinho Pod. É um projeto antigo, nós já estamos gravando e hoje é a gravação do primeiro episódio. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa gravação da história da maravilhosa Cristiana Santos, que está aqui tomando um cafezinho comigo, contando a história dela. Enfim, comecei com a cara e com a coragem, tá bom? É meu primeiro episódio. Tô atrapalhada. Pronto, Cris. Tá bom assim, Ana? Vai atrapalhar muito aí? Ficou bom? Então vambora. Cris, onde que a gente parou mesmo? Então, parou no Eu Empreendedora. Você empreendedora. Onde, né, eu em casa, né, tive que pedir conta lá do meu trabalho. Aí, para cuidar do meu menino do meio, né? E do mais velho do meio, né? Então, aí eu me descobri empreendedora. Então, nasceu os bombons da Cris, nasceu bolo de pote da Cris e os bem casados da Cris. Na verdade, já havia nascido comigo dentro da empresa. Só veio alavancar os bem casados da Cris depois. Por quê? Eu, né, apanhei gosto pela coisa e vi que estava dando muito certo. Então, eu comecei como é que eu digo? A melhorar a receita. Então, eu até digo que a receita foi tirada de início da internet, porém, eu ajeitei ela do meu jeito, fiz ela do meu jeito. Então, aí, continuei com os bem casados da Cris, e nisso, ainda dentro da empresa, eu fui convidada por uma grande amiga, né? Na época, muito assim, nossa, eu tinha um carinho enorme por ela, que é a Silvia Rezende. Na época, ela como musicista, ela me convidou a dar... Silvia, eu conheço Silvia. Isso, justo. Beijo, Silvia! Pois é. Então, ela me convidou na época a iniciar um cerimonial, na época. Que, se não me engano, se eu não estou muito enganada, na época, era só Luciana Junque. De conhecimento que eu me lembro, né? Eu acho que pode ser que tenha tido algum outro, mas assim, de conhecimento que eu me lembro na época era Luciana Junque. Então a Silvia veio e me convidou a iniciar um cerimonial, onde ela já era musicista na área de casamento. Eu não tinha nem ideia do que é ser cerimonialista e o que era essas coisas aí de organização de casamento. Então ela me convidou, me falou, vamos, Cris, iniciar um cerimonial? Eu falei assim, vamos, né? Eu gosto do novo, eu gosto de inovação, então eu aceitei. E assim foi. Eu fui a primeira cerimonialista do cerimonial Silvia Rezende, né? Onde ajudei a contratar noivos, enfim. Então, com isso, eu saí da empresa. Eu dei continuidade ao meu empreendimento dos bem casados da Cris, que foi muito conhecido na época. E, passado algum tempo de cerimonialista, né, atuando como cerimonialista, assessora de cerimonialista com a Silvia Rezende, eu resolvi iniciar o meu cerimonial. Então, eu cheguei até a Silvia da mesma forma que ela chegou até mim, né? Conversou, me convidou. Eu cheguei até ela, conversei
e falei para ela que eu estava com vontade de ter o meu cerimonial, e eu estava sentindo essa necessidade, né, de ter o meu próprio cerimonial. Então conversei com ela, né, como amigas que somos, e foi tudo assim, muito bonito e gostoso, a gente chorou, foi gostoso demais. Então, enfim, aí eu saí dali, fui dar início ao meu cerimonial, que graças a Deus, no início foi muito assim, aos trancos e barrancos, porque eu achava assim, que ia dar tudo certo, mas como todo início de empreendimento, eu tive, né, minhas dificuldades com contatos de fornecedores, né, com contatos com fornecedores. Então, e naquela época era muito assim de indicação, né, e Facebook, Instagram estava nascendo ainda naquela época, e eu não entendia nada de Instagram, não entendia nada de Facebook, enfim, mesmo boca a boca, mas que não foi assim lá grande sucesso para mim, porque né, o meu cerimonial estava iniciando, enfim, mas continuei, e com isso, com essas dificuldades de fornecedores, então eu comecei a querer paralisar, não desistir, jamais, mas a querer paralisar. Ponhei muito gosto pela assessoria, né, de cerimonial, ponhei muito gosto, ponhei um amor, porque é lidar com pessoas, estar com pessoas ali, vivenciar o sonho da outra, isso é muito sério. Uau. Né? É muito sério vivenciar e colocar na prática ali, fazer, né, sair do papel, sair daquela daquela tornar realidade. Justamente. Né? Então, eu ponhei gosto por isso e queria dar continuidade àquilo. Só que, na época, eu tinha essa dificuldade com os fornecedores. Porque, para um cerimonial atuar, necessita dessa parceria, né? Desse acompanhamento, que são os fornecedores, na época. Você teve desafios, muitos desafios? Tive muitos desafios, que foram esses. Conta pra gente sobre os desafios de ser cerimonialista, né? Porque eu acredito que não foi fácil. Naquela época, você disse, sem rede social, na indicação, sem redes sociais, que eu não tinha nem ideia, né, de como que fazer para funcionar. Então, só que eu sou muito assim de não desistir, né? Eu coloco Deus na frente, peço permissão para Deus, peço Deus para me dar direção, e como eu sempre digo, enquanto Deus coloca o chão, eu vou pisar. Então, eu fui buscar informação, fui saber né, como que eu poderia melhorar e ser cerimonialista, iniciar como cerimonialista, assim como eu iniciei, que não foi fácil, eu iniciei na prática. Ok. Na prática. Só que, com o passar do tempo, veio me exigindo mais de mim, né? Exigiu mais de mim. Por quê? Para mim conseguir acompanhar, né, o tempo e tudo que a profissão estava me pedindo, então eu tinha que evoluir também. Então foi onde que eu busquei informações através de cursos, primeiramente. Eu queria entender o que está acontecendo, como que eu poderia contratar um fornecedor que não fosse só aquele conhecido, né? Então, eu buscar informação, fiz cursos, não consegui na época fazer cursos pagos. Então, o que eu fiz? Eu fui pelo YouTube. Busquei vários cursos pelo YouTube, grátis, né? Gratuito. Fica tranquilo, que aqui tem um monte de gente que faz isso, pois né, gente? Então, eu busquei muitas informações. Teve aqueles que, né, que eram pagos, que na época eu não consegui pagar. Porém, o tempo veio passando e eu continuei buscando, e eu conheci uma cerimonialista de renome que chama Isabela Vieira. Na época, eu comecei a acompanhá-la, né, pelos vídeos, e principalmente quando ela falou que passou por algumas, né, dificuldades, assim como eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso. Então, eu fiz um curso pago durante um ano, né? Eu fiz o curso com ela, e depois o presencial. O presencial foi em Balneário Camboriú. Isso, aí eu fui presencial, tem umas fotos minhas lá, então, que a gente tirou, e foi maravilhoso. Foi a imersão que ela fez lá em Balneário.
foram outras cerimonialistas também, foi maravilhoso. Então eu aprendi muito com ela e logo em seguida, voltando do evento, aí veio o convite para participar do curso do Sebrae, que eu esqueci, Empretec, justamente, do Empretec, que foi agora há pouco tempo. Então foi onde que deu aquele boom na minha cabeça, né? Ok. Que deu aquele boom. Por quê? Aí eu aprendi, né? Porque assim, a gente tem vontade, a gente tem desejo, nada vem por acaso. Não. Mas a gente tem que estar buscando informações. Então, eu aprendi a como planejar, a como elaborar. Ou seja, você não ficou sentada esperando as coisas caírem do céu, né, Cris? Justamente, não. E nesse meio tempo, tudo aconteceu quando eu estava num processo difícil da minha vida, que não foi fácil. Num processo difícil dentro da minha casa. Sim. Então, assim, eu fico até meio coisa de falar, porque quando veio 2024, eu comecei a viver o meu milagre. Que eu não consigo nem se lembrar. Vou respirar fundo. Tá tudo bem. E vou falar. Fica à vontade, tá? Tá bom. Porque quando... Aí eu vou falar. Tá. Porque quando... Até chegar 2024, eu vivi um processo assim muito escasso dentro da minha casa. Um processo difícil com meu esposo, com a situação, com meus filhos, enfim, nós todos dentro da nossa casa, que só eu e Deus sabe o que foi passado. Às vezes as pessoas de fora falam assim, mas ela estava bem, não foi nada. Não, mas eu e Deus sabe. E algumas pessoas mais próximas de mim que eu conseguia conversar e que orava comigo, né, que recebia os meus choros, né? Uau. Poucas pessoas. Uma delas é a Cristina Basílio. Nossa, tenho carinho por ela. A gente ama a Cris Basílio, né, gente? Quantas vezes, né, já eu fui chorar lá, né? Quantas vezes eu fui chorar. Nunca... E é tão importante essas pessoas na vida da gente. E né? não precisava de eu falar. Eu digo pessoas importantes que sabiam, assim, não do que estava acontecendo, que eu não falava. Mas Entendi. As pessoas entendiam pelo choro. Então me acolhia, orava comigo, e assim foi com essas pessoas. A Cristina, então muitas vezes, por ela ser mais, né, mais assim, me viu crescer, vamos dizer assim. Então quando eu não tinha para onde ir, foram poucas vezes, mas as poucas vezes que eu cheguei e ela orou comigo. As coisas que ela falava comigo, Deus está no controle, Uau. Vai dar tudo certo, e realmente. E a gente, quando está no período, no processo, a gente não entende. As pessoas falam assim, Deus está no controle, vai passar. A gente pensa assim, nossa, parece aquela coisa que nunca vai passar, né? Mas enfim, então esse foi um processo difícil da minha vida, onde eu e meus filhos, né, passamos. Eu achava que eu nunca ia passar. Parecia que ia ser eterno. Parecia que não tinha solução. Eu até costumo dizer, né, que eu estava no fundo, que era do fundo do outro fundo do poço. Nossa, Deus! Mas 10 metros mais para baixo? Isso, eu costumo dizer. Eu subi no subterrâneo, Ana. Justamente. Então eu costumo dizer isso, porque era muito choro. Acho que nós vamos precisar de um lencinho aqui, produção. Era muito choro e muito joelho. Muito choro e muito joelho no chão. Então era eu e Deus. De madrugada, diante do Senhor ali, clamando, e era eu e Deus. E dentro desse processo todo, Deus estava já trabalhando algo dentro de mim que eu não enxergava, que eu não sabia, que eu não entendia, mas Deus sabia e Deus estava trabalhando já. Que quando eu consegui silenciar as vozes do mundo na minha cabeça, quando eu consegui silenciar aquela bagunça toda dentro da minha cabeça, bagunça toda que eu digo que é o quê? Que quando a gente está passando por esse processo dentro do casamento, né, dentro de casa, é muita bagunça, é muito pensamento. Eu não sei o que está acontecendo, eu não quero mais viver essa vida, é muita conversa,
quando eu consegui silenciar isso dentro da minha mente. Tava tudo na mente, Cris. Estava tudo na mente. Quando eu consegui silenciar a reclamação, murmuração, nossa, eu não aguento mais isso, sabe essas coisas que a gente fala? Sim. Quando Deus me deu a graça de silenciar, Deus falou. Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir. Então, por isso que eu falo que 2024, de 2024 para cá, eu comecei a viver o meu milagre. Então, você teve que calar as vozes para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Porque tem momentos, eu costumo dizer, tem momentos que é preciso palavras, é preciso clamar, é preciso falar com Deus. Mas tem momentos que é preciso silenciar. Que às vezes a gente fala, porque o certo às vezes é falar, que às vezes Deus quer ouvir da gente. Mas tem momentos que não, Deus está querendo ouvir aqui, ó. Eu costumo dizer, Cris, que o silêncio... Quer mais um cafezinho, amiga? O silêncio, fica à vontade, tá? Pode botar açúcar. Eu esqueci de botar açúcar no café, gente, da amiga. Mas o silêncio, ele faz parte da conversa. Sim, com certeza. E foi o que eu entendi. Até então eu não entendia, eu não sabia que estava acontecendo o processo. E aí, naturalmente, silenciei. Naturalmente, que eu digo assim, tudo é processo de Deus. Porque era joelho e oração. Em algum momento, Deus tinha que trabalhar na minha vida. Então, a hora que deu esse silêncio, aí eu comecei, é como se, eu costumo dizer assim, que sabe aquele momento do suicida, fala assim, pá, acabou, vou morrer, que ele decide pular, foi esse o meu momento do suicida. Aí, o momento que eu decidi silenciar, que aconteceu o silêncio dentro de mim, acabou, aí eu não consegui ouvir mais nada. Para mim, nem Deus estava falando. Só que ao contrário, é aí que Deus começou a falar. Uau! Que aí eu comecei a ver o trabalhar de Deus na minha vida, assim, nitidamente, naturalmente. Não era nem assim, espiritualmente, não. Era naturalmente. E onde que Deus começou a trabalhar? Dentro da minha casa. Onde eu achava que acabou. Você achou que já tinha acabado? Eu achei. Eu achei que já não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Era aquilo ali pra frente ali, daquele jeito ali. Só que Deus veio falar comigo que não era do jeito que eu estava pensando, que não era daquele jeito que Ele queria para mim. Que Ele tinha algo mais, tipo assim, Deus falou que tinha algo maior para mim. Só que eu não conseguia enxergar. As circunstâncias estavam ao contrário, né? As circunstâncias... E quando a gente olha para as circunstâncias, e pode ser que tenha alguém aqui dessa forma assistindo esse podcast e tá pensando assim, nossa, eu já desisti. Não, desisti não. Eu já desisti, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem como mais. E foi quando essas vozes de não tem mais jeito, de não quero mais, não vai dar certo, eu vou tomar meu rumo. Quando essas vozes se calaram, foi quando você começou a ouvir a orientação de Deus. Foi quando. É isso? Foi quando eu comecei a ver, não é nem a ouvir, porque nesse momento do silêncio eu já fazia minhas orações, eu já continuava ali com Deus, eu já não falava, eu só chorava e deixava o sentimento que estava aqui, que Deus já sabia que estava doendo, que estava ardendo, que estava machucando, sair através do meu choro. Então era lágrimas e meu sentimento com Deus. Então as minhas palavras vinham daqui, do meu coração, então dos meus sentimentos. Então então era assim, eu chorava e só, eu não falava mais com Deus, eu não pedia, falava mais com Deus. Você assim, eu não pedia isso, porque até então eu falava assim, Deus, muda, Deus, eu não aguento, Deus, tira de mim, sabe essas coisas que a gente fala quando está naquele processo ruim. Eu não falava mais, eu só chorava e deixava Deus entender que estava doendo, que estava machucando, e aí era Deus que ia saber se ele ia mudar, se não ia, enfim. Então aí eu comecei a deixar isso, então silenciei e deixei Deus trabalhar. E quando Deus começou a trabalhar, que eu achava assim que quando Deus quisesse ele ia fazer, tipo assim, que o tempo de Deus não é o nosso. Né? Isso. Então quando ele quisesse ele ia fazer, aí quando eu achava que ainda ia demorar, quando eu chego assim, pá, é como se eu piscasse, pá. Eu falo assim, quando eu piscasse aconteceu. Porque aí eu cheguei em casa, eu lembro direitinho da primeira vez que eu cheguei em casa, sentei na minha cadeira
dei só um respiro assim. Aí veio meu marido lá e falou assim: eu fiz um café pra você aí, tá? Aí eu, oi. Aí eu falei assim, oi. Ele falou assim, aí ele falou, um café. Ele falou assim, fiz um café pra você. Por que que eu digo isso? Porque dentro do processo. Nossa, vou até tomar mais um golinho de café. Porque dentro do processo em que eu estava, naquele tempo, estava fazendo mais de 3 meses que eu não tinha marido. Meu Deus. Estava com ele dentro da minha casa, mas eu não tinha marido. Ele estava ausente emocionalmente? Então, a gente, eu até falo assim que dentro desses 3 meses eu já achava que não tinha mais marido. Então, quando eu cheguei e sentei na cadeira e ele falou assim, fiz um café para você ir. Eu falei assim, oi? Aí veio o estalo assim de Deus, aquilo que eu comecei a glorificar Deus e falei caladinho comigo, Deus, obrigada, Senhor, que seja por causa de um café. Por causa de um café. Deixa eu falar um negócio aqui, entendeu, né? Você que fica reclamando aí pro menino, lavou só o banheiro? Não, não lavou só o banheiro, lavou o banheiro. Justamente. Fez o café. E eu gosto de chegar e tomar um café. Então, tipo assim... Ele sabia. Então, Deus me mostrou isso aqui, tipo assim, né? Que ele já estava cuidando e cuidando dessa forma. Então, eu levantei, aí veio na hora, assim, a ação de Deus, né? Na minha vida. E eu comecei a glorificar Deus e falei com Deus, fui pro banheiro, chorei, falei com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando da forma do Senhor. E fui falando. E enfim, e daí para frente, eu só fui vendo milagres na minha vida. Eu falo que é milagre, que só eu e Deus sabe o que aconteceu dentro da minha casa para mim ter esses milagres dentro da minha vida. Uau. Eu falo, então, passando esses dias, aí as coisas acontecendo, aí meu marido mudou. E outra coisa, voltando um pouquinho, Suzana, eu sempre sonhei em fazer uma viagem de família. E meus filhos nunca tinham saído de Viçosa, assim, viajado de ônibus. Menina. Mas aí, dentro desse processo ainda, de eu já trabalhando, eu consegui, né, pagar uma excursão para São Paulo com meus meninos. Fomos nós, né, a São Paulo, Aparecida do Norte, na época. Nossa, mas aquilo que eu olhava para os meus filhos assim, só eu e meus filhos, meus 3 filhos, olhava para os meus filhos assim e louvava a Deus e agradecia a Deus, mas foi a melhor viagem do mundo que eu fiz. Dentro do ônibus, eu estava com meus filhos. E ali dentro do ônibus eu falei assim, Deus, solta meu marido. Falei com Deus, solta meu marido. A viagem não está completa. No ano seguinte, 2024, o que aconteceu? Aí eu, meus filhos e meu marido. Até isso Deus me deu a graça. Então, coisa assim, que é impossível. E eu falo que é a graça de Deus, porque Deus me deu a graça de pagar 5 passagens e ainda da gente conseguir levar o dinheiro para a gente poder passear. Desfrutar. E com isso as coisas vêm acontecendo. O diálogo entre eu e meu marido lá dentro da minha casa mudou. Assim, muito, mas mudou assim, de uma forma que só Deus sabe como que foi mudado, como que foi trabalhado. Portanto, que eu digo, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou. E se não, Deus me deu esse milagre, não foi por acaso. Que daqui para frente aconteça qualquer outra coisa, mas até aqui o Senhor me quis assim, porque com certeza Ele tem outras vidas para resgatar através desse testemunho. Que eu tô aqui para entregar, né, a bênção para outras mulheres que quiserem, né, vir conversar, que quiser falar comigo no particular, não sei como que ela está passando, eu estou pronta para a gente conversar, para me poder contar o meu testemunho pessoalmente, porque tem coisas que eu não posso dizer. Lógico. Tem coisas que a gente não pode, mas no particular, no pessoalmente, a gente conversa e a gente vê o quanto que Deus trabalhou, e com isso ainda, né, como não foi pouco, aí Deus me deu a graça de escrever o livro. Ai, deixa eu ver. Né? Como foi escrever Forjadas para Vencer? Então, gente. Então, quando eu fui convidada para esse tema de livro, Forjadas para Vencer, Deus veio na mente a minha história que eu passei. Então, é isso que eu coloco dentro desse livro, né?
a minha história, um pouco da minha história que eu vivenciei e do que Deus fez, do milagre que Deus me deu, né? Através da graça, através do joelho, através da oração. Gente, olha que título lindo, o capítulo dela, Nas Mãos de Deus. Do processo ao milagre. Gente, que coisa linda, Cris. Como foi escrever? Então, eu falo assim que não foi difícil, porque é a minha história. É a sua história. É a minha história. Foi tudo mão de Deus. Eu falo assim, não foi difícil porque eu não sonhava em escrever um livro, eu não tinha sonho de ser escritora. E quando veio esse convite, eu pensei assim, nossa, forjadas para vencer, mulheres vencidas em Deus. Aí Deus já veio colocando na minha mente a minha história, né? O que eu passei. Então, quando a Cleide me convidou, eu aceitei. E aí ela me passou os processos, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que escrever. Então eu sentei no computador, coloquei uma música e fui escrever. Uau. Escrevi, assim, há 2 dias escrevi o meu capítulo. Então eu tive até um pouco a dificuldade que eu tive foi de reduzir. Foi de reduzir, justamente. Porque como que eu ia reduzir uma coisa assim que eu passei para caber na quantidade de páginas. Então foi difícil para reduzir, mas para escrever foi tranquilo. Tanto é que quando eu pego o meu capítulo para ler, eu choro. Uau! Eu choro. Pelo que Deus fez, né? Pelo que Deus fez na minha vida e pela maravilha que Deus é. Eu passaria tudo de novo, só para me sentir isso, para me ter isso que Deus fez na minha vida. As experiências com Deus. Que eu posso passar daqui para frente, pode acontecer o que for, Suzana. Mas isso ninguém tira de mim. Uau! Isso Cris, tô arrepiada aqui. Me fala, o que você quer deixar? Porque a Cris, gente, ela é cerimonialista, ela é escritora, tá aqui. E ela é empresária também no ramo da limpeza, né? Eu vou deixar os detalhes da Cris, todos aqui na descrição do vídeo, para você que entrar aqui, procurar a Cris, quiser saber mais detalhes da história dela, como ela disse, de maneira muito prudente, né, para não expor e não causar nenhum dano, né, a própria história, a esse presente que Deus deu, mas como mulher sábia, ela pode compartilhar com você e você ouvir de forma a ser encorajada a não desistir daquilo que Deus te deu. A Cris não desistiu da empresa, ou seja, o primeiro ofício dela como cerimonialista. Ela não desistiu do casamento, ela não desistiu da empresa de limpeza, né? E eu vou contar para vocês que, assim, hoje, como o primeiro episódio, ela foi usada por Deus para esse meu primeiro passo. Então tinha que ser você até aqui, Cris. Tinha que ser ela. Quando ela chegou aqui em casa, a gente conversou um pouquinho, né, de algumas dificuldades que eu estava tendo para que esse primeiro episódio acontecesse. Mas Deus usou a vida da Cris, com essa bagagem que você tem, para que eu desse esse passo importante. Então, é uma honra receber você aqui, Cris. Agora, nas considerações finais, já partindo para o final, eu queria que você deixasse uma palavra para mulheres empreendedoras, aquelas que estão sabe, no deserto, Cris, aquele negócio que a gente acha que não vai acabar nunca mais, que as amigas falam pra gente, é só um processo, amiga, que a gente chega até a ficar com raiva, porque a gente já quer sair do deserto de uma vez. Que palavra que você diz para essa mulher empreendedora que de repente está cheia de dívidas, que de repente está pensando em fechar a loja, fechar o seu negócio, querendo desistir até de ser cerimonialista, porque eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, querendo desistir do seu casamento, da família. Eu quero que você deixe uma palavra de encorajamento para essas mulheres, tá bom? O que você tem a dizer? Então, eu costumo dizer que enquanto Deus coloca o chão, a gente vai pisar, a gente vai passar. E se algo está acontecendo agora, se algo está difícil, é porque Deus tem um propósito, Deus tem um projeto melhor para a vida da gente. Se for com dificuldade, né, em tocar uma loja cerimonial, alguma coisa, né, algum empreendimento, se está com dificuldade é porque Deus tem um propósito maior lá na frente, mesmo que seja continuar.
Então, não deixe de buscar a direção de Deus, jamais. Amém. Primeiro Deus e depois Deus vai te dar a solução certa, assim como Deus me deu. Porque eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje porque Deus coloca o meu chão. Porque se Deus não coloca, eu não piso. Então, até aqui o Senhor me sustentou. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Uau, que bênção. Eu tenho certeza que essa história te tocou como me tocou também. E Cris, eu tenho um presente pra você. Ai, eu adoro presente. Você gosta de presente? Eu Imagina se eu deixar você... Esse aqui é meu ou não? Esse aqui é seu? Como é que é? Esse aqui é seu. Pronto. Bom, primeiro presente é esse aqui. Eu quero que você abra, porque tem aqui um presente pra você de um dos nossos patrocinadores, que é a Voken. A Voken mandou esse presente pra você, essa máscara maravilhosa, tá? De hidratação. E espero que você goste. É um dos nossos patrocinadores. Esse aqui. O livro. Meu livro. Do projeto literário. Espero que você goste. E o seguinte. E o segundo presente, que eu não poderia colocar na mesma sacolinha. Espero que você goste também. Que é do nosso patrocinador. Imagina se eu vou deixar você sem café. Café. Gostou? Amei, adorei. Nosso patrocinador oficial, Café Jaguari e a Voken. Também, pijama, Dona Encanto. E aí eu quero mostrar para vocês os nossos patrocinadores, tá? Os presentinhos da Voken pra Cris, Café Jaguari, pijama Dona Encanto e essa mesa posta maravilhosa, que é da Vitorale. Isso mesmo. Gente, muito obrigada pela companhia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os nossos patrocinadores e também o perfil da Cris. Gente, foi um prazer ter você até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Semana que vem tem mais, pra glória de Deus. Cris, gostou do café? Amei, adorei. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada por estar nesse primeiro episódio. Tô nervosa, vocês nem imaginam, mas ela topou. E que outras amigas possam estar aqui. Obrigada por esse momento. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que você continue prosperando, que você continue impactando a vida de outras mulheres. Amém. E propagando o evangelho, daquilo que Deus fez em você, Ele vai fazer através de você. Amém. Amém? Obrigada. Um beijo pra você e até o próximo episódio.